Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ajudar vocês a ajustar a tensão da caixa da bobina na sua máquina Janome. E eu separei aqui 3 amostras de bordado para mostrar como você deve fazer e não fazer, para chegar no ajuste perfeito aí para o seu bordado, tá? A primeira amostra que eu tenho aqui, em cima, o bordado aqui tá bem justo, tá? Perfeito. Só que a gente se baseia para ajustar a linha da bobina no verso do bordado, que é a referência. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vai ver que o verso do meu bordado, o miolo é branco e as bordas são pretas, que é a linha da agulha. Então essa é a referência para o ajuste. O bordado que vai ser a minha referência, tá? Então esse é o ajuste ideal. E o bom de você fazer esse ajuste é sempre em fonte de letras, porque você pega essa referência. Se eu pegar uma imagem, um desenho maior, eu perco a referência, não vou ter um ajuste, e aí eu posso danificar minha caixa da bobina. Então esse seria o ajuste ideal. Na minha segunda amostra aqui, é o que você não pode fazer. Você continua vendo o bordado todo preto, porém ele está um pouco solto aqui, ó. Você percebe que a linha da agulha começa a sobrar um pouco em cima, e dependendo da sua fonte, do tamanho da sua fonte, ele fica mais fofo ainda. E aí eu vou mostrar o verso para vocês, ó. Eu não vejo a linha da bobina. Eu apertei muito o parafuso, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, e ele puxa toda a linha da agulha para baixo. Automaticamente, você não tem um acabamento bacana embaixo, e em cima também ele não fica tão bacana, ele vai ficar fofo, né? E a terceira amostra que eu separei aqui é que a gente vai trabalhar em cima dela. O meu bordado subindo a linha da bobina, vai ficar super feio em cima, e no verso você vai ver que praticamente você não vê a linha da agulha. Aparece muito pouco a linha da agulha. A linha da bobina tá toda. Então, o acabamento também na parte de baixo não tá bacana. E esse ajuste serve para todas as máquinas Janome. Tô com um modelo 400Z aqui, mas esse ajuste também vai servir para os modelos mais antigos. 200Z, 230, 350, 370. Os modelos mais recentes, 400Z, 500Z e 550. E quem tem a sua máquina, alguns modelos mistos aí da Janome, você pode usar também esse ajuste para o bordado. Pessoal, e para fazer esse ajuste, eu vou precisar de algumas ferramentas aqui. Primeira coisa, chave de fenda, para remover a chapa da agulha lá. Essa acompanha a máquina, tá? Segundo item, essa escovinha, porque em alguns casos tem só sujeira na caixa da bobina. Vou mostrar para vocês como fazer a limpeza antes de ajustar. Em alguns casos que a gente já pegou no nosso saque aqui, era só sujeira. A gente orientou o cliente a limpar a caixa de bobina com essa escovinha que acompanha na máquina. Ele fez a limpeza, testou e não precisou mexer na regulagem da caixa. E a terceira ferramenta que é super importante é essa chavinha de fenda aqui. Essa não acompanha na máquina, mas você pode comprar direto no nosso site lá. A gente vai deixar o código dessa chave de bobina e o link lá para vocês entrarem no site e comprar ela, tá? Que é bastante útil para você ajustar essa caixa da bobina. E agora eu vou mostrar para vocês como não fazer, tá? O ajuste da caixa. Como eu disse para vocês lá no início, o bordado que é a nossa referência. Então eu tenho que ir ajustando aos poucos para não acontecer isso aqui, ó. Minha caixa da bobina, tá? A linha ela entra nesse canalzinho aqui, ó. É aqui que vai dar o ajuste da caixa. Aqui que vai tensionar a linha, tá? Só que se eu apertar muito esse parafusinho aqui, ó, que é o parafuso de ajuste, é nesse parafuso que eu vou ajustar. Nessa caixa da bobina, eu fiz aqui, eu apertei todo o parafuso para mostrar para vocês o que vocês não devem fazer, ó. O parafusinho não dá ajuste, não aperta, ó, não tenho mais ajuste aqui, ó. Apertei ao máximo, tá? Eu fui lá e só apertei o parafuso achando que só tinha que apertar, não olhei o bordado, não peguei o bordado como referência e fui apertando e cheguei no máximo, ó, não aperta mais. Só que vocês vão ver aqui, ó, que a minha linha, ela não entra na bobina, ó. Ó, ela não entra. Ela não entra aqui, ó. Eu tenho que fazer um esforço, ó. Vou ter que apertar a carretilha para ela entrar. Só que assim, aí ela fica muito apertada, ela fica muito resistente. E não é o ideal, não é o correto.
Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer esse ajuste e como você não chegar desse jeito aqui. Porque como esse parafuso é um parafuso de regulagem, é um parafuso de ajuste, eu não posso apertar ele todo dessa maneira. Porque depois eu fico assim, aperto e solto, ele perde a precisão, ele perde a regulagem. Aí eu vou ter que comprar uma outra caixa de bobina, tá? Então não é bacana. Então sempre quando for fazer esse ajuste, o bordado é a referência, para você não fazer isso e danificar a sua caixa, tá bom? Então agora vamos para o ajuste, vamos para a prática. Eu vou remover a chapa da agulha e aí a gente vai começar a bordar e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Pessoal, removi a chapa, tirei a minha caixa de bobina já com a carretilha. Primeira coisa, antes de eu ajustar e tudo, antes de mexer em qualquer coisa, eu tiro a carretilha fora. Aí eu vou pegar aquela escovinha, tá? E eu vou limpar ela primeiro. Aonde eu tenho que limpar? Aonde a linha, nessa passagem aqui, ó. A linha entra no canal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa escovinha e vou vir varrendo aqui para fora, ó. Por que eu tenho que fazer isso? A linha, ela vai soltar fiapo aqui dentro. A linha vem desenrolando nessa tensão, ela solta fiapo, é normal, tá? Não tem como evitar, isso é a linha mesmo. Então, antes de qualquer ajuste, eu venho aqui e limpo. Faço a limpeza com a escovinha, venho removendo aqui, tá? E aí, vamos supor lá que na sua caixa de bobina, você viu que saiu um fiapo, saiu alguma sujeira. Caso saia alguma sujeira, eu não mexo em nada. Vou colocar ela na máquina novamente, vou montar minha chapa e vou bordar. Se iniciou o bordado já aparecendo a linha branca, então eu vou ter que fazer o ajuste na caixa, no parafuso aqui, tá? Então iniciou lá, voltou a aparecer a linha branca, não é só sujeira, tá desregulado mesmo, então aí a gente inicia o processo. Antes de qualquer coisa, com a caixa na sua mão, não lá na máquina, eu vou pegar a carretilha, vou colocar dentro dela e vou fazer a passagem aqui, ó, nesse canalzinho aqui, ó. É aqui que dá a tensão da linha. Aqui que eu vou fazer o ajuste para tensionar mais a linha e parar o branco. Então eu faço a passagem da linha, tá? Pode ver que a minha esse canalzinho tá bem aberto, ó. Eu deixei bem aberto aqui para mostrar para vocês a regulagem. Então a linha entra super fácil, ó. Não preciso nem travar a carretilha, ó. Não preciso nem mexer na carretilha, ó. Ela já vem super fácil entrando aqui, tá bom? Então assim, ó, tá bem solta a linha mesmo, ó, tá? Fiz isso aqui de propósito, tá, pessoal? Pode ser que a sua máquina não esteja desse jeito, tá? Pode ser que a sua máquina esteja passando o pontinho branco num contorno mais estreito, tá? Mas aqui, para dar uma referência bacana para vocês, ó, eu deixei bem aberto para a gente ajustar aqui e mostrando para vocês passo a passo como fazer. Então, ó, coloquei a linha, vejo que a resistência, ó, ela desliza muito fácil mesmo, ó. Então a gente vai iniciar o ajuste por aqui, tá? Nesse parafusinho aqui, ó, ele é o responsável por ajustar a tensão. O bordado é a minha referência, tá? Através do bordado eu vou ajustar isso. Porque aqui na caixa da bobina eu não tenho uma numeração igual tem no painel da máquina. Quando você precisa ajustar a tensão da linha da agulha, você vai lá e coloca mais 1, mais 2, mais 3. Na caixa de bobina não tem essa marcação. Eu não tenho essa referência numérica. É o bordado que vai me dizer. Então eu vou vir aqui e vou apertar esse parafuso meia voltinha, tá? Ó, vou vir aqui, meia volta no parafuso. E aí eu vou bordar. O ideal é que você não faça isso no seu bordado, porque pode ser que só essa meia volta que eu fiz aqui não é o suficiente. Pode ser que eu tenha que desmontar e fazer mais ajustes. Então, o ideal é você pegar um bastidor, um retalho que você tiver, separa ele para você testar, tá bom, pessoal? Para você ir ajustando aos poucos. Pessoal, após o ajuste lá que eu fiz, eu tiro a carretilha de dentro da caixa, tá? Até para ficar mais fácil de você encaixar, aí eu vou colocar a caixa da bobina
encaixei ela, tá? E a referência aqui do encaixe certinho é aqui, ó. Eu tenho uma trava, e nessa trava aqui tem um pontinho vermelho. Então, o meu pontinho vermelho vai ficar de frente com o pontinho amarelo que tem na caixa da bobina. Você vai ver que a minha bobina, ó, ela tem essa leve folga aqui, que é normal, tá, pessoal? Isso não é um problema. Ela tem que ter essa pequena folga, por quê? Porque a linha da agulha passa em volta da caixa. Então, ela não pode ser justa. A gente pega alguns clientes com dúvida, ó, minha caixa da bobina tá solta na máquina, ela tá balançando. É normal, tá? Ela tem que ter isso aqui, ó, para poder laçar a linha. E aí mostra que ela tá encaixada também da maneira correta, ó. Ela não vai mais, tá bom? Então, essa é a referência para me colocar a bobina certinho na máquina, tá? Vou colocar a chapa da agulha e a gente vai iniciar os ajustes. Pessoal, uma dica importante aqui que eu separei para vocês, que acontece muito também, a gente pega muito cliente com dúvida. Passagem da linha da bobina aqui, ó, tem um detalhezinho bem importante. Como essa máquina ela laça a linha automático, tá? Eu só faço a passagem da linha e ela já faz a primeira laçada automática, eu não preciso laçar manual. Quem tem as máquinas mais antigas da Janome vai saber do que eu tô querendo dizer para vocês. Que você fazia a passagem da linha, tinha que fazer a laçada manual para iniciar o bordado. Esses modelos mais novos não precisam. Só que eu tenho que me atentar a um detalhe aqui na passagem da linha da bobina, ó. Quando eu colocar a carretilha aqui, eu tenho que me atentar se a linha está entrando naquele canalzinho lá que a gente fez a passagem com a caixa na minha mão, que eu mostrei para vocês do ajuste, é ali que dá atenção. Então, se a linha não entra nesse canalzinho aqui, ó, quando eu iniciar o bordado, eu vou ter problema. Então, a dica que eu dou para os clientes, normalmente segura aqui a bobininha, aqui, ó, para a linha ficar um pouco mais resistente, e eu venho passando ela aqui, ó, tá? Passo no 1, vou lá e corto no 2. Você vai ver que a linha, ela foi até o final do canalzinho. Ela entrou certinho aqui. Então, ela vai tensionar da maneira correta. Vou colocar a tampinha aqui e a gente vai começar o bordado, para ver como ficou aquele primeiro ajuste que a gente fez. Era assim que estava o meu bordado. Esse era o ajuste que estava meu bordado que eu deixei, tá? Olha o verso, muita linha branca e pouca linha preta. Depois já do primeiro ajuste, da primeira voltinha que a gente deu no parafuso, olha a diferença já. Então, o bordado é a referência para o ajuste da caixa da bobina. Olha o verso. Eu já tenho mais linha preta no verso e o branco ele tá vindo para o meio. Só que assim, eu percebo que aqui, ó, quando eu peguei contornos mais estreitos, tá? O finalzinho da letra, aqui o branco aparece ainda. Então, eu tenho que desmontar novamente e ajustar. Aqui, pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência. Talvez você tenha que soltar a sua chapa da agulha e montar 4, 5 vezes. Mas é o melhor jeito de se fazer, para não danificar a sua caixa da bobina. Porque, reforçando, o bordado é a referência do ajuste. Então, eu vou remover a chapa, vou mostrar para vocês lá o ajuste e a gente vai continuar bordando. Removi a chapa, pessoal, desmontei tudo, tá? Com a caixa na minha mão novamente, vou colocar a carretilha aqui e aí, ó, vou fazer a passagem. Puxo aqui a linha, eu percebo que a resistência dela já tá um pouquinho melhor. Mas é o bordado que vai me dizer. Então, vou vir no parafuso e vou dar mais um aperto nele. Pessoal, sentido horário. Sempre quando eu for apertar esse parafusinho aqui, sentido horário. Então, eu vou lá mais meia voltinha, ó. Meia volta. E aí, eu venho aqui, ó, só para ver. Será que tá aumentando mesmo? Será que eu tô no caminho? Olha aqui, ó. Você percebe que a linha vai ficando mais justa.
ela vai ficando mais firme. Então, vou remover aqui, vou tirar a carretilha para ficar mais fácil o encaixe na lançadeira. Vamos encaixar novamente. Vou montar a chapa e vamos bordar. Eu sei que é meio chatinho ter que toda hora parafuso, aperta o parafuso da chapa, mas é o ideal. Porque se acontecer algum contratempo no seu bordado, a chapa tá fixa. O ideal é sempre essa chapa tá fixa. A gente não recomenda você ir ajustando sem colocar os parafusos. Porque se acontecer alguma coisa, essa chapa vai saltar e aí você pode causar problema na máquina. Ou desregular a lançadeira, porque a chapa ficou tremendo aqui, ó, saiu do lugar e a agulha bateu, travou a máquina. Então sempre o ideal é travar os parafusos, para não ter problema na máquina. Chapa no lugar, vou fazer a passagem da linha. Vocês podem perceber aqui, ó, que como eu tô ajustando, eu nem preciso segurar muito, ó. Eu só mantenho aqui, depois que ela entrou no canalzinho, eu posso até soltar, ó. Venho e corto. Você percebe que a linha vai sair sempre daqui, ó. Vou colocar a tampinha e vamos bordar lá. Vamos lá, pessoal, ó. Por cima aqui, eu já vejo a diferença, vou me basear na letra A, tá? Olha a minha letra A como que tava lá, branco em algumas partes. Olha a minha segunda letra A da palavra casa. Praticamente o branco só veio aqui no final da letra, que é um contorno mais estreito. E se eu pegar o verso aqui, que já fica bem melhor, assim, bem bacana, olha a minha letra A lá. Olha a minha letra A aqui. Então, tô trazendo o branco pro meio, pro miolo, e as bordas pretas, que é a linha da agulha, vem aumentando. Automaticamente, o meu bordado vai ficando mais justo, tá? Essa linha que fica esticada aqui, ó, que fica solta, ó, ela já vai diminuindo. Olha aqui, ó, eu consigo levantar aqui o branco. Aqui, ó, eu já não consigo, ó. Tá? Já fica mais justo, ó. Olha a diferença, ele fica mais justinho. Então ele vai assentando melhor, você vai vendo o acabamento, tá? Tanto em cima, vai ficando toda preta a letra, né? Legível, como embaixo também você percebe na amarração. Mas ainda não é o suficiente. Vamos desmontar lá e vamos dar mais um ajuste. Caixa da bobina na mão. Vamos colocar a carretilha dentro de novo. Vou fazer a passagem da linha. E vamos lá apertar mais um pouquinho o parafuso. Mais meia voltinha, tá bom? Dei meia voltinha. Venho aqui, ó, a linha vai ficando mais resistente, você vai percebendo, tá? Uma leve resistência, ela vem ficando, tá bom? E aí você percebe ela passada certinho lá no canal. É desse jeito que a máquina trabalha, é desse jeito que a máquina vai puxar a linha para laçar o ponto. Tiro aqui a carretilha, vamos colocar a caixa da bobina no lugar e voltar a bordar. Comparando com aqui o bordado, a gente já fica bem mais visível agora a mudança, o ajuste, né? Minha letra C não tem nada de branco mais em cima. O meu A aqui, o segundo, já tá bem com a linha preta. E aqui eu tenho um pontinho da linha branca, ó, bem pequenininho aqui, ó. Então ainda o acabamento não está 100%. Eu vejo ainda num contorno mais estreito um pontinho branco que está aqui, ó. E aí vamos lá no verso? Olha a diferença do meu verso. Olha o primeiro bordado lá em cima e olha o segundo bordado aqui embaixo. Praticamente o meu branco já está todo no miolo da letra. Ele está passando só um pouquinho num contorno.
Mas como o contorno da minha letra S, o início do S aqui, ó, é bem mais estreito, então é bem provável que vá subir o branco aqui. Então, quando eu tenho um contorno mais estreito aqui, e no A ela já me mostrou aqui um pouquinho da linha branca, eu vou desmontar lá e vou dar mais um leve aperto. Talvez agora menos que meia volta, a gente chama de 1/4 de volta, né? E aí eu vou deixar fazer o restante. Então vamos lá, mais uma vez, caixa na mão, carretilha. Vou fazer a passagem da linha. Vocês podem perceber, ó, que a linha ela entra bem tranquilo, ó. Não precisa nem o segurar, ó. É assim que tem que ser, ó. Eu não posso ter a dificuldade dessa linha aqui não entrar. Se ela não estiver entrando é porque eu já apertei demais o parafuso, tá bom? Então aqui, ó, ela entra bem tranquila, ó, bem tranquila mesmo. Só para comparar para vocês aqui, ó, vou pegar uma caixa de bobina que eu apertei muito o parafuso, ó. Olha a diferença, vou tirar aqui, ó, fora, tá? Pegar um ângulo melhor para vocês aqui para mostrar, ó. Vou colocar aqui dentro. Vou até fazer diferente, vou pegar a mesma carretilha e vou colocar aqui, ó. Olha a dificuldade. Olha como tá bem fechado o meu canalzinho lá. Olha como a linha não entra. De jeito nenhum, ó. Ela chega até a trepidar a caixa da bobina aqui, ó. Mas não vai. Eu tenho que segurar. Então assim não é o ideal. Por isso que a gente foi apertando o parafuso aqui de meia em meia volta. Para não chegar nesse ponto. Porque se eu tiver que soltar ele, ter que ficar apertando novamente, eu posso danificar a caixa da bobina. Então esse é o jeito que não pode fazer. Por isso que a gente vai no bordado. É o bordado que vai me dar a referência. Eu venho apertando aos poucos o parafuso, venho ajustando aos pouquinhos para não chegar nesse ponto. Aí chega nesse ponto aqui, já não é bacana, ó. Eu tenho que travar ela aqui e mesmo assim ela não vai. Olha como a minha linha tá bem esticada, ó. Ela não entra. Então esse é o jeito que você não pode fazer. Agora vamos lá para o jeito correto que a gente está fazendo aqui, ó. Coloquei lá, olha a diferença. Olha como a linha entra bem suave e vai até o final, certo? Aí aqui eu vou vir e vamos lá, mais meia voltinha, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Venho aqui, ó, vejo a resistência da linha mais justa, porém deslizando, soltando bem da carretilha, ó. Você pode ver que eu não tenho dificuldade para tirar essa linha aqui manual, ó. Coloco ela lá bem tranquilo e tiro ela aqui, ó. Bem tranquilo também, tá? Vamos tirar a carretilha de dentro, colocar na máquina e vamos bordar de novo. Comparando aqui, tá quase perfeito, quase perfeito. Por que que não tá perfeito? Aqui no S, onde é o contorno mais estreito, eu vejo ainda uma linha branca, bem no início dele aqui, ó, na perninha do S aqui, ó. Então, se eu pegar, se no meu bordado, se na minha letra tiver um contorno de letra mais estreito que isso, vai passar o branco, ele vai subir. Então eu vou ter que desmontar novamente, aí eu vou dar lá onde a gente vai falar 1/4 de volta, que é menos que meia volta, pouquinha coisa, para mim não ter esse contratempo aqui de aparecer o branco, para ficar aquele acabamento 100%. Mas se você já for olhar, olha o verso, olha a comparação. Olha no contorno mais estreito que eu disse aqui, ó, você vê um pouquinho mais da linha branca. Então eu vou ter que desmontar lá e dar um ajuste por causa desse contorno aqui, tá? Que pode acontecer. Mas num contorno maior você percebe, ó, miolo da letra branco, ó, miolinho branco, tá? O bordado bem justo, eu tenho uma amarração. O bordado tá bem amarrado, não tá solto. E fica bem visível também a parte de baixo.
Então eu vou desmontar lá e vamos fazer esse pequeno ajuste para a gente finalizar. Vamos lá, caixa de bobina na mão, coloquei a carretilha, fiz a passagem, ó. E vamos lá no parafusinho. Agora vai ser bem pouquinho, tá? 1/4 de volta a gente fala, tá? Bem pouquinho, ó. Pouca coisa, tá bom? Vejo que a linha continua saindo aqui tranquilo, tanto entrando, ó, e saindo tranquilo. Vamos colocar lá e finalizar. Pessoal, agora já não tenho nada de linha branca em cima. Então aquele 1/4 de volta que eu fiz no parafuso foi o suficiente. Aqui, nesse S, eu tenho ainda uma pequena letrinha branca passando aqui, ó, pouquinha coisa. Nesse S eu já não tenho nada, nada de branco, todo preto o bordado. E aí olhando o verso lá, olha como diminuiu aqui, ó, desse S aqui, que ainda tinha um pouco do branco passando para esse S. Então eu tive que ajustar porque numa das minhas fontes o contorno era mais estreito. Então eu precisava de um ajuste maior ali no parafuso, um pouco mais de resistência na linha, né? Para não aparecer o branco. Aí você vê, ó, o bordado, como a gente fez, o miolinho todo branco, bem justo, bem amarrado, tá? Nada de linha sobrando. Se eu passo aqui a ponta da chave, ó, que é até pontuda, meu bordado não solta. Meu bordado tá bem fixo. E não tá enrugando o tecido, não tá puxando o tecido, ele tá da maneira correta, tá? Aí você vem comparando aqui, ó. Primeiro ajuste, segundo ajuste, terceiro ajuste, quarto ajuste, quinto ajuste, sexto ajuste. Então é melhor eu vir aos poucos e chegar no ponto correto do que eu perder a referência do ajuste e danificar a minha caixa da bobina, tá? Então assim, bordado ajustado, regulado, tá? Espero que essas dicas aqui tenham ajudado bastante a vocês aí na hora do aperto, que preciso entregar um trabalho e começa a aparecer a linha branca, eu preciso ajustar a minha caixa da bobina. Então, assim, se seguir o passo a passo aqui, vai dar certo, tá, pessoal? E ótimos bordados aí, até uma próxima, tá? Tchau, tchau!